Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. A cidadela da Igreja, demolida e corrompida pelos inimigos. Diz a Sagrada Escritura: não digas, a misericórdia do Senhor é grande, Ele terá piedade da multidão dos meus pecados, pois piedade e cólera são nele igualmente rápidas, e o seu furor visa aos pecadores. Eclesiástico 5, 6, 7. Nesses tempos em que se fala tanto de misericórdia divina, onde muitos chegam a negar qualquer ação punitiva da parte de Deus, é necessário reafirmar a doutrina de sempre sobre a misericórdia e a justiça divinas. Apoiando-se na Sagrada Escritura, que exalta a misericórdia de Deus imensa e universal, os misericordiosos chegaram a negar a existência do inferno. Em seu tempo, Santo Agostinho teve que combater, entre outras, uma heresia difundida dentro da Igreja por alguns autores, que para nós são anônimos, chamados os misericordiosos por suas opiniões. Bartman Manuele, de Teologia Dogmática. Para Santo Agostinho, não foi difícil fazer notar que os pontos das Escrituras alegados por aqueles hereges referem-se todos à vida presente e nenhum para o futuro, e que, portanto, não são absolutos ao excluir o juízo final, pessoal e universal, a partir dos diferentes destinos de salvação e de perdição, que na eternidade aguardam os bons e os réprobos. É indubitável que Moisés, os profetas e os salmos proclamam continuamente a misericórdia de Deus, e que nosso Senhor Jesus Cristo, Verbo encarnado, ilustrou-se através de comovedoras parábolas, o filho pródigo, a ovelha perdida e outras, e praticou-a pessoalmente com os pecadores, Mateus, a Madalena, Zaqueu, o bom ladrão e outros. No entanto, a misericórdia de que falam o Antigo e o Novo Testamento não é uma misericórdia incondicional. Pressupõe sempre a conversão do pecador. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Portanto, Deus não é um Deus de imediatos. Sua misericórdia não exclui sua justiça. Escreve São João Crisóstomo: Deus é amigo dos homens? Sim, mas é também um justo juiz. Perdoa os pecados? Sim, mas dá a cada um segundo suas obras. Ouvida a iniquidade? Sim, mas também a castiga. Não há nestas coisas uma contradição? Não. Se dissociamos estes acontecimentos no tempo, aqui embaixo ele paga as culpas pelo batismo, ele apaga as culpas pelo batismo e a penitência, mas as castiga no outro mundo com o fogo e os tormentos. Fonte São João Crisóstomo, homilia na Epístola aos Efésios 4:10. Por isso, Santo Agostinho pode opor as teses escriturais citadas pelos misericordiosos, aquelas teses que ameaçam com castigos eternos aos pecadores que não se arrependem. E Santo Tomás explica na sua brilhante Suma Teológica: Deus, porquanto está nele, ter misericórdia para com todos, mas sua misericórdia, porque está ordenada em sua sabedoria, não se estende àqueles que se tornaram indignos de misericórdia. Que diriam os padres e os doutores da Igreja da atual e inspirada misericórdia, que se quer estender também aos impenitentes? A misericórdia e a justiça caminham juntas, jamais dissociadas. Num tempo em que se exalta quase unicamente o amor do Senhor Deus em detrimento de sua justiça, poderia ser até mesmo uma cilada alienante à verdade cristã católica de sempre. Assim, exaltar a sua misericórdia em si não é erro. Ao inverso, pois ele é amor, ternura, bondade e paciência.
essa então como incomensurável. No entanto, o que se questiona é que se dissemina uma doutrina de um amor permissivo, liberalista, sem consequências, uma doutrina que não é católica, mas sim protestante. A essência da doutrina do monstruoso herege Lutero é a justificação somente pela fé. Mas a consequência desta doutrina é um falso conceito da misericórdia de Deus. Um dos principais conflitos deste momento é aquele que surge entre a verdadeira e a falsa caridade. Esta última nos faz pensar nos falsos cristos de que fala o Evangelho. Eles são mais perigosos antes de serem desmascarados do que quando se fazem conhecer como verdadeiros inimigos da Igreja. Se então, por estupidez ou covardia daqueles que deveriam representar a verdadeira caridade, aprovam alguma coisa que se afirma ser falso, pode-se resultar em um dano incalculável. Prevalecem hoje os escrúpulos humanos em detrimento da verdade. Contraria-se a integridade evangélica, a doutrina, magistério, a sagrada escritura parece cada dia mais perder seu valor. E os que tramam as ocultas contra o bem e a verdade e apresentam-se como cordeiros são mais nocivos que o pior dos lobos, pois pregam e ensinam uma misericórdia que não leva à salvação, mas, ao contrário, condena almas e mais almas ao inferno. Essa é a tal farisaica misericórdia, ajuntada de tolerância, um falso amor, acolhimento e outros similares, que nada mais é que uma criminosa complacência com o pecado. Jesus disse a Santa Brígida, 1303 a 1373: Sou um juiz justo e misericordioso. Este fundamento tem sido agora deturpado, porque todos creem e pregam que sou misericordioso, mas quase ninguém crê que eu seja um justo juiz. Fonte: as profecias e revelações de Santa Brígida da Suécia. Destroem a verdade a partir do interior da própria Igreja. Vivem e ensinam um catolicismo às avessas. Insistem que a misericórdia de Deus se sobrepõe à sua justiça, se sobrepõe a qualquer pecado. Ai de nós se não voltarmos atrás urgentemente destes caminhos tortuosos. Jesus andava atrás da ovelha perdida, jamais de lobos. A estes ele chamava de raça de víboras, filhos de Satanás. O demônio está trabalhando como nunca. Querem impor aos verdadeiros católicos uma nova igreja, moderna e ecumenista, que agrada aos homens e não mais a Deus, que obedecem às vontades, desejos e discursos dos homens, e não mais às vontades, às leis e aos mandamentos do Altíssimo. Pois, nos diz a Sagrada Escritura, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Romanos 1, 25. Um dia, quando ficarem diante da face do justo juiz, o Deus Altíssimo, terão que prestar contas por sua iniquidade. Tornar normal o que é pecado, reconhecimento de normalidade em uma ação que é uma abominação aos olhos de Deus. Diz novamente a Sagrada Escritura: porque vem o momento em que se começará o julgamento pela casa de Deus. Ora, se ele começa por nós, qual será a sorte daqueles que são infiéis ao Evangelho de Deus? 1 São Pedro 4,17. Nosso Senhor fustiga os perniciosos erros que, com hipócrita manipulação da misericórdia, justificam a prática constante do pecado. Os inimigos infiltrados na Igreja, em nome desta hipocrisia, perseguem e ferem ferozmente os bons. Essa falsa pregação, acompanhada de uma perseguição sorrateira ao bem, em verdade, atrai a cólera divina. Meu Deus, quanto custa dizer a verdade?
Custa o pão, o trabalho, a fama, a dignidade, a boa imagem, o tapinha nas costas, a não perseguição, o conforto. Isso ninguém quer perder, pois são covardes. E assim muitos continuam omitindo o que não pode ser omitido. Destroem a vida da igreja e das almas. Deus não castiga. Este é o pensamento que as pessoas querem ouvir. E tudo é combinar frases bonitas para apresentar um Deus que não existe, uma igreja que não é a igreja de Cristo, um Cristo que não é do Evangelho. Não apresentam mais a Cristo crucificado, porque Deus não castiga. Deus não quer um mundo cheio de pecado. Deus não quer que uma igreja cheia de pecadores. Para tanto, colocou os meios adequados para que as almas vivam sem pecar. E esses meios são o fruto de uma justiça divina, não de um beijo e um abraço de Deus ao homem. A misericórdia de Deus é infinita, mas os atos dessa misericórdia são finitos. Nos ensina um grande santo e doutor da Igreja, Santo Afonso Maria de Ligório. De dois modos o demônio engana os homens e arrasta muitos consigo ao inferno. Depois do pecado, arrasta-os ao desespero por meio da justiça divina. E antes do pecado, excita-os a cometê-lo pela esperança da divina misericórdia. Se quisermos desfazer a arte do inimigo, façamos o contrário. Depois do pecado, confiemos na misericórdia divina, mas antes do pecado, temamos a sua justiça inexorável. Como poderia confiar na misericórdia de Deus quem abusa da mesma misericórdia para o ofender? Os pecadores querem pecar, mas sem perderem a esperança de se salvar. Pecam e dizem: Deus é misericordioso. Cometerei este pecado e depois irei confessar-me dele. Mas, ó Deus, é assim que falaram tantos que agora estão condenados. Sua misericórdia e sua justiça vão sempre juntas, e a sua indignação se inflama contra os pecadores impenitentes que amontoam pecados sobre pecados e abusam da misericórdia para mais pecares. A sua misericórdia e sua ira chegam rapidamente, e a sua indignação vira-se contra os pecadores. A justiça ameaça os pecadores obstinados, e assim como Deus não falta às suas promessas, tampouco faltará às suas ameaças. Fonte Meditações para todos os dias e festas do ano. Tomo 3º, Santo Afonso Maria de Ligório. Jesus toca em profundidade os corações dos homens e não sua carne. Jesus ama os corações, não os corpos dos homens. Jesus foi ungido para evangelizar os pobres, não para abraçá-los e beijá-los, não para mostrar um sentimento vazio, inútil, sobre a vida humana. Jesus não chora por nenhum problema de homem. Jesus sofre pelos malditos pecados de todos os homens, e por isso morreu na cruz para ensinar aos homens o caminho da salvação, como tirar o maldito pecado da vida, crucificar sua vontade humana para fazer a vontade de Deus em sua vida. Jesus vem para dar a verdade da vida. Mostram hoje um Jesus humano, um político, um homem do povo, da vida social, cheio de sentimentos baratos, que se dedica a fazer justiças sociais e pregar direitos humanos, uma idolatria à natureza, que chama de Mãe Terra. O que eles ensinam é uma blasfêmia. Agora, todos procuram na igreja um ecumenismo abominável, sem a relação com Deus, sem a ordem devida a Deus. O falso conceito de caridade e a falsa confiança na misericórdia é o que mais tem levado almas para o inferno. A grande maioria dos que se dizem seguidores de Cristo vivem em contradição teórica e prática com aquilo que ensinou o Messias. Faz-se o que se quer sem se perguntar se é certo ou errado. E quando se pergunta, se desvia o critério, antes racional e alheio a nós mesmos,
para ter como parâmetro a própria vontade. Foi seguindo essa lógica perversa que chegamos a esse ser esdrúxulo que é o cristão de hoje, que defende as mais variadas ideias, ideologias ou comportamentos totalmente contrários à fé católica. Esse Deus dos modernos cristãos iluminados é um Deus totalmente misericordioso e tolerante, que a todos perdoa e a ninguém condena. Quando se mostra que Jesus, manso e humilde de coração, acolheu a todos, mas de todos exigiu a conversão e a mudança de vida, colocando a renúncia ao pecado como condição para segui-lo, João 8:11, os mais misericordiosos do que Cristo dizem: o que importa é o amor. Quando se prova com as palavras de Cristo que o verdadeiro amor a Deus implica na obediência aos seus mandamentos, João 14:15, dizem que o Deus no qual acreditam não é legalista. Deus é misericordioso e perdoa assim a todos, desde que se arrependam de seus pecados e se disponham a mudar de conduta, a abandonar o pecado. A pretensa caridade dos sedicentes cristãos que professam fé em Deus que não tem mandamentos, nem leis, que acolhe tudo de todos, que é tão misericordioso que perdoa até os que de nada se arrependem, tem levado mais almas para o inferno do que todas as legiões do inferno juntas. Sabemos pela história bimilenar da Igreja que nos momentos de crise mais aguda, quando tudo parece sossobrar em meio à tempestade, ouvimos a voz do Senhor Jesus a nos dizer: não tenham medo, e a nós reerguer purificados. Que Deus se digne socorrer o seu povo que se perde por falta de conhecimento. Oséias 4:6. E envie muitos santos sacerdotes e pastores de almas que não tenham medo de ensinar a verdade e tenham amor suficiente para enfrentar os lobos atuais e conduzir as ovelhas de Deus no caminho estreito da santidade e da salvação. E nesses momentos a presença da Mãe de Deus, daquela que primeiro acreditou, vem se tornando cada vez mais um sinal de consolo prometido, de amparo e suporte, junto com o Espírito Santo, para que não desanimemos e, fortalecidos na fé, possamos prosseguir no seguimento a Cristo rumo ao céu. Meu Deus, pelo amor de Jesus Cristo, dai-me com o vosso amor a santa perseverança até a morte. Não consintais que eu torne a trair-vos, e não deixe jamais de vos amar. Ó Maria, sois a minha esperança, obtende-me a perseverança, e nada mais vos peço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,